Olá, meus amigos, companheiros da fé, famílias, obreiros, ministros, alunos, discípulos e irmãos. Deus abençoe a vocês, tudo aquilo que vocês possam empreender. Deus possa estar aí e que a obediência possa atrair sobre a sua vida a bênção de Deus. Esse é o lema, o tema, o desenvolvimento, os tópicos da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos então ao início da nossa aula. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compreendessem que este curso está sendo oferecido gratuitamente para todas as pessoas que têm interesse no bem da sua própria família, as pessoas que querem experimentar, querem ser felizes, e as pessoas que querem experimentar verdadeiramente o sucesso, a felicidade, porque isso é possível se nós caminharmos nas leis da vida e não transgredirmos as leis da vida. Nossa homenagem que nós fazemos aos nossos mestres, todos aqueles que cuidaram de nós, aqueles que de alguma forma abençoaram a nossa vida. Nossa homenagem a todos eles. Muito obrigado por existirem, pelo carinho que vocês representam para todos nós que falamos a língua portuguesa na Angola, em Portugal, especialmente em Portugal, no Brasil e alguns outros países da África e alguns povos que falam a língua portuguesa na China e em outros países. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Aí embaixo no vídeo você terá a oportunidade de demonstrar o seu amor, o seu carinho para conosco. Que todo este ano de 2019 e que nos outros anos passados temos dedicado a nossa vida e o nosso ministério, a obra missionária. Nós não temos sustentos de igrejas, de denominações, nós não temos salário, nem tampouco esperança de receber nenhum salário, a não ser o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus e que é manifestado através de você, que dá valor. Você que dá valor a esta obra, dá valor ao nosso ministério. Milhares de pessoas escrevem diariamente para nós. Nós te amamos, nós amamos seu ministério, nós amamos seu ministério, mas desses milhares que somente expressam isso de forma de lábios, há alguns que de coração, de vez em quando, perguntam: pastor Alderi, podemos enviar uma oferta de amor para o seu ministério? Então eu coloquei aí, já que você vai participar de uma grande bênção da sua vida, então entra aí onde o pastor Elício colocou as opções que você pode oferecer em gratidão àquilo que você já recebeu, aquilo que você está recebendo e aquilo que você vai receber. Então você tem aí várias opções, a você colocar aí doações e você fazer então a sua doação para o nosso ministério. Dê-nos a alegria de sorrir neste final de ano e dizer no nosso coração: vale a pena oferecer o que nós sabemos, o que nós conhecemos para este povo. Vale a pena. Faz-nos sentir assim, meu irmão, para que nós possamos continuar nesse novo ano, continuar oferecendo o que nós temos oferecido, do que há de bom e do que há de melhor no conhecimento da palavra de Deus para o seu coração. Então, eu apelo agora a todos que têm sido abençoados. Pessoas que têm sido abençoadas em todas as áreas. Estudando, ensinando, pregando, redimensionando, projetando, tudo aquilo que eles receberam e têm recebido. Então, eis aí a grande oportunidade, antes de começarmos esta classe, e você possa optar, dizer: eu vou fazer, eu vou investir nesse ministério porque eu creio que vale a pena. Mas se você acha que não vale a pena, então não faça nada. Assista,
receba, desfrute, mas que Deus possa tocar no coração de todos e possam realmente clicar aí e fazer um ato de beneficência abençoando o nosso ministério. Que Deus te abençoe. A segunda coisa que eu queria dizer antes de começarmos esta classe você tem uma opção. Nós vamos utilizar alguns desenhos. Esses desenhos que eu ofereci para vocês está aí. Você pode baixá-lo. São 8 desenhos. Mas também você pode adquirir todo o pacote de todos os desenhos. Esse pacote completo, e você vai precisar quando você estiver ministrando esta classe. Você que é mestre, você que é uma palavra, você tem aí a grande oportunidade. Eu nunca fiz isso e agora eu estou fazendo isso, para que muita gente possa ser abençoada e você possa baixar todo o pacote. O pacote tem um valor aí mínimo de nada que você pode baixar. E essas 8 estão sendo dadas, 8 figuras estão sendo dadas gratuitamente, juntamente com o curso que também é gratuito. Amém? Talvez você encontre alguém que faça o que eu estou fazendo, dando ensino profundo da palavra de Deus, de qualidade e ainda gratuito. E eu tenho feito isso nos últimos anos e tenho abençoado. Eu sei que eu tenho abençoado algumas pessoas. Outras têm inveja, outras falam mal porque morrem de inveja, torrados de inveja por tudo aquilo que eu faço. Então, eu estou feliz porque pelo menos eles sentem, eu posso ocasionar neles um sentimento, que é o da inveja, já que eu não posso ocasionar um sentimento de alegria, um sentimento de desfrutar, de se alegrar por receber aquilo que Deus tem nos oferecido também. Então, estou fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho de Jesus Cristo, e você pode investir na obra de Deus e ter resultados também. E quando chegar o seu tema, quando chegar o seu título, quando chegar o seu certificado, você possa dizer assim: valeu a pena ter feito este curso. Estas são as palavras iniciais para que vocês possam entrar com os pés firmes na rocha que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós na cruz, que deu a sua vida por todos nós. Amém? Então, vamos lá, estou aqui ao meu lado, sendo abençoado pela vida do meu querido amigo e pastor Bruno Moretti, está cuidando do outro lado desta câmara. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá, todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Aqui nós temos o que envolve tudo aquilo que é a nossa vida pessoal, nossa vida particular, que é a antropologia. Antropologia vem da palavra antropos, e aqui que significa o humano, o homem, o ser humano. Então, nós temos aqui o estudo do ser humano. Então, o ser humano, coloquei aqui, se difere dos anjos, porque os anjos, eles são espírito e têm alma. Os homens são alma e têm espírito e têm corpo. Nossa história, a nossa vida, ela gira em torno da humanidade. Nós somos humanos. Nossa personalidade está na nossa alma. Nunca esqueça que a nossa personalidade está na nossa alma e não no nosso espírito, nem no nosso corpo. Porque a pessoa, quando morre, a alma sai do seu corpo e o seu corpo fica inerte. Seu corpo não tem vida, porque a vida do seu corpo é a alma e o seu espírito. E esse espírito é humano, ele volta para Deus, porque ele pertence a Deus. Amém? Então, iniciando esse princípio, os anjos são espíritos ministradores que têm alma. Os homens foram feitos almas que têm espírito e têm um corpo humano para se manifestar no mundo. Não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque isso aqui não é o nosso propósito. Isso é apenas uma introdução para você saber que importância nós temos dentro desta revelação que é a antropologia e o estudo do homem. E a felicidade. O que é felicidade? Felicidade é quando você tem um sentimento resultante daquilo
que interagiu em teu espírito, em tua alma e o teu corpo. Teu corpo, tua alma e teu espírito. Este movimento que há, este fluir de vida que há entre o corpo, a tua saúde, né, a tua colocação, onde você pisa, a planta dos seus pés, aonde você dorme, aonde você põe a cabeça para dormir num travesseiro, aonde você se banha, onde você se transporta, onde você trabalha, o resultado que você tem para você no seu alimento, no seu vestir, no seu salário, na semente que você semeia. Essa interação entre esse sentimento, essa paixão, esse amor, essa graça que vem sobre a sua vida, no seu espírito, que passa para a sua alma e passa a ser vivida pelo seu corpo, tudo isso faz parte da sua felicidade. E quando você transgride as leis da vida, que são muitas, e elas incluem os sentidos do seu corpo, incluem os instintos da sua mente, inclui os atributos do seu espírito, que é fé, esperança e amor, que inclui o seu coração, que é o centro do espírito e da alma, da unidade do centro, é o centro da unidade da alma e do espírito, e a mente, que é o centro da unidade do corpo e da alma. E quando isso tudo está caminhando, interagindo em uma comunhão plena com Deus, aleluia, oh glória, então você passa a ter um sentimento poderoso na sua vida, que é o sentimento de felicidade. E para isso você não precisa ter dinheiro no banco, e nem você não precisa ter grandes possessões, grandes bens de último modelo ou importados, não. Você precisa ter o suficiente para você viver aquele dia que Deus te deu. Essa felicidade, ela vem de uma interação, vem de um mover profundo que há entre o coração e a mente, entre o espírito, a alma e o corpo, seus instintos e os seus sentidos, os sentidos do corpo, e como ele se manifesta no mundo, e no seu espírito, no seu relacionamento de comunhão com o seu Deus, que é hoje na graça, liderado pelo Espírito Santo na nossa dispensação da graça de Deus. Tudo isso vamos estudar, você vai sentir muita alegria no espírito. Eu já estou sentindo, só de começar a falar nesse assunto, eu já estou sentindo que o Senhor Jesus está aí contigo, abençoando a sua vida. Amém? A outra coisa que nós temos aqui, a base do que nós vamos falar para podermos chegar aonde nós vamos chegar. Que dentro desse ponto aqui, você tem esse desenho que eu vou ampliar aqui para você que não está conseguindo ver maior. Vou ampliar aqui, Bruno, vou ampliar aqui. Então aqui está o espírito humano, aqui está o espírito humano. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem e ele entra no seu espírito humano. O Espírito Santo entra no seu espírito humano, o Espírito Santo. E eles passam a ser, a partir deste momento, eles passam a ser um, que é esse desenho aqui. O Espírito Santo vem habitar no seu espírito. E aqui você tem uma seta que está colocando aqui, coração, colocar um desenho, que é o coração. O coração, ele é o coração é o centro de unidade. Algumas pessoas não creem nisso, porque elas falam que não se pode dividir o ser humano. Isso é a ciência carnal, a ciência que não tem conhecimento de Deus, nem da criação de Deus, nem da palavra de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o que ela está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus penetra até a divisão, então ela penetra até o coração. Depois ela diz, juntas, juntas e medulas, é apta para dizer a intenção da mente e do coração. Então aqui nós temos outra divisão da alma, a divisão da alma e a divisão do espírito.
A divisão do espírito é a divisão entre alma e espírito, e a divisão da alma é a mente. A mente aqui, coloca aqui a mente, e aqui está o corpo. Aqui está a alma, aqui está o corpo, como eu coloquei aqui. Então aqui, ó, a mente. E aqui eu tenho todos os sentidos. Eu tenho a audição, né? Eu tenho olfato. Bruno, baixa aí o som do seu telefone aqui. Aí, por favor, aí eu tenho olfato, eu tenho paladar, eu tenho olfato, eu tenho audição, eu tenho paladar. E aqui eu vou colocar aqui, né, as mãos, né, colocar aqui, e eu tenho o tato, ou tacto, no caso, você que está em outros países, né, você fala desse jeito. Então, audição, visão, audição, olfato, paladar e tato são os 5 sentidos que eu coloquei aqui, que este homem está em cima dessa posta, está aqui para que vocês possam ter uma visão do ser humano completo. Então, dentro desse desenho você está vendo, a alma representa o corpo. Isso você pode baixar, esses desenhos, você está aí, baixa esses desenhos aí mesmo, no meujesus.com.br, aí você põe aí o curso que você está fazendo, você encontra fácil aí, você pode baixar o gratuito e pode adquirir os outros para você ter a oportunidade de dar classes, de ensinar e levar também os desenhos completos. São, creio que 38 no completo. Isso aí é um livro que eu estou lhe dando, tá bem? Aqui. Então, todo esse ser humano completo, ele tem um detalhe importante aqui. Sabe o que é? É que as pessoas não sabem o que é. E eu sempre explico, os meus alunos sabem. É carne. A carne. A Bíblia diz, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Quando a Bíblia fala de carne, ela está falando da unidade entre alma e corpo. Tendo o centro, a mente é o centro dessa unidade. Então, o corpo e a alma se juntam e deixam a mente passa a ser o centro dessa unidade, desprezando totalmente a parte do espírito, desprezando as coisas do seu coração, que a ciência chama de subconsciente, né? Essa parte toda que vocês estão vendo aqui, nós podemos colocar aqui, já de antemão, você pode colocar aqui, esse homem interior também é chamado, pela psicossíntese, é chamado de ser espiritual. Ou não somente ser espiritual, mas a pessoa espiritual. Tem outros nomes que eles aplicam para cá, né? Que eles aplicam para cá, para esse pedaço do nosso ser, que se une com o Espírito. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo se juntou ao Espírito humano e se tornou um só. Paulo disse que o meu Espírito é um com o Espírito de Deus. Porque esse é o novo nascimento. O novo nascimento, o que é? Novo nascimento. A obra do novo nascimento. Quando o Espírito Santo entra no seu espírito humano. Então, a partir daí, o espírito humano, o espírito humano passa a ter essa personalidade. Até o espírito humano não receber a habitação do Espírito Santo nele, ele não nasceu de novo. Vou concluir esse pequeno pedacinho aqui, que é importante, que é para não deixarmos passar. Que quando isso acontece, então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar com o objetivo de chegar até o corpo. Então ele vai ter que circuncidar o coração, ele vai ter que circuncidar a mente, aqui a circuncisão do coração e da mente, para que ele possa alcançar os sentidos do corpo. Há muitas pessoas que nasceram de novo, mas não permitiram que o Espírito Santo de Deus possa, de uma forma extraordinária, chegar até esse momento. Continuando, nós vamos agora passar para a parte do homem psicossomático, que é uma área da nossa vida que nós verdadeiramente
não nos preocupamos, mas que é a razão dos nossos grandes conflitos. Então, não se esqueça desse detalhe aqui, que o Espírito Santo entra no nosso espírito humano com o objetivo de chegar até o nosso corpo. Mas muitas vezes, no bloqueio do nosso coração, nós não permitimos que o Espírito Santo passe sobre a nossa mente, entre na nossa mente e no nosso corpo, e o Espírito Santo fica bloqueado do lado de lá do Espírito. Então assim, há muitas pessoas na igreja, na congregação, que elas estão vivendo essa realidade, elas estão cheias do Espírito Santo no espírito humano, mas o homem psicossomático, isto é, somático, do corpo, psico, da mente, psicossomático, psique mais soma, são duas palavras gregas, psique ou psico ou soma, somático. Psicossomático é o homem carnal, é o homem carnal. Então, em outras palavras, na linguagem comum, o homem psicossomático, o homem carnal, que é a unidade entre a alma, o psique mais o corpo, o soma, o psique mais o soma, que é psicossomático, tendo a mente, preste bem atenção nesse detalhe, porque por isso que você convive com pessoas constantemente. A maioria delas, elas são psicossomáticas. Por quê? Porque o centro de decisão delas não é no coração. Não é no coração, não é no espírito, não é no seu ser espiritual, ou a sua pessoa espiritual, não é. O centro está aqui embaixo, na mente. Então, por isso elas são negativas, elas querem usar o poder positivo da mente, elas querem usar, elas dizem, tem um homem lá de cima, elas não reconhecem a grandeza do ser criador, não falam o seu nome, não gostam de falar o seu nome. Muitas destas pessoas, elas utilizam só um nome para ele. E às vezes chamam o eterno, o eterno, o eterno. Não. Ele não é só eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então, as pessoas vão criando modismos como misericórdia, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, sangue, há poder no sangue. É a mesma coisa que as pessoas utilizam para poder falar o nome eterno. O diabo não quer que você use o nome de Jesus, ele não quer. Ele não quer que o judeu ou o israelita use o nome de Yahvé. Por quê? Porque há poder nele, há poder contra Satanás. Então, essa teoria que leva você a falar, que eu tenho até medo de falar no nome dele, ele diz, é no meu nome que os demônios são expulsos, é no meu nome que as enfermidades são retiradas, são curadas. Então, usar o seu nome não é uma indecência, usar o seu nome é uma autoridade. Não sei se você vai poder me compreender isso, que você está mais judaizante do que eclesiológico, mais judaizante do que a igreja. Porque tem muitos líderes que eu tenho misericórdia, eu olho para eles com pena, eu tenho pena deles. Porque eles não sabem o que eles são, eles não sabem. Principalmente os pastores neopentecostais, eles não sabem que eles são, se eles são igreja, eles nem sabem o que é igreja. Eles nem sabem o que é igreja. Aí eles são seduzidos facilmente pelos judaizantes, não o judaísmo, os judaizantes, de Atos capítulo 15, versículo 1 em diante. Isso é muito importante. Falta de entendimento. Então, esse aspecto aqui é importante para nós passarmos para esse segundo ponto. Nós vamos passar agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Temos agora aqui o homem psicossomático. Esse é o carnal. Esse carnal, né? Perdão. Esse é o carnal. Esse é o homem carnal. O homem carnal. O homem carnal. É com esses camaradas que nós convivemos diariamente, constantemente. Né? E, como eu disse para vocês, ele não, olha só, é um homem psicossomático, ele, aqui ó,
Não sei se dá para você dar uma aproximação, para eu poder... Aqui, que ó, o espírito humano, né? O espírito humano, o pneuma, veja só, o espírito pneuma, ou ruar, grego, pneuma, grego, e ruar, que é o hebraico. Então, o espírito humano, aqui. Você pode ver que o Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo não está aqui. Agora eu coloco o Espírito Santo aqui. Então, há muitas pessoas que são carnais, elas têm o Espírito, elas têm o Espírito Santo nelas. Viu? Você que está me ouvindo agora, é importante você saber. Elas têm o Espírito Santo nela. O Espírito Santo está habitando no espírito humano delas, aqui como eu estou falando. Como elas têm um coração bloqueado, coração bloqueado. Ó, o coração está bloqueado. O Espírito Santo não passa para o seu psique, não chega até a sua mente, não chega até os seus instintos. E por isso também não chega ao corpo. Então o que elas são? Elas vivem constantemente nesse dualismo aqui. Alma e corpo, soma, psique, soma, ela vem aqui. E elas têm um centro, que é a mente. Isso é importante. Né? A maioria dos cristãos que estão na igreja, sejam eles dessa maioria, sejam eles antigos crentes, antigos cristãos que estão ali na casa de Deus, estão servindo a Deus, a maioria deles está vivendo essa realidade aqui, a carnalidade. Eles são psicossomáticos o tempo inteiro. Então, o que eu vejo aqui? Aqui, ó, tá dando para chegar um pouquinho mais? Bruno, tá dando para chegar? É importante que eles tenham isso, que eles têm esse desenho em casa. Todos têm, que eu coloquei disponível para eles. Então, aqui, o corpo que está submetido à mente, ele tem a condição de demonstrar exteriormente, ele tem a condição de demonstrar exteriormente, tá dando para ver? Eles têm a condição de demonstrar externamente, através do corpo, os instintos que são alimentação, autoproteção, reprodução, aquisição, comunhão e domínio. Na alimentação, tem aquele instinto de comer, deseja uma boa comida, sente água na boca, quer comer, quer conviver com as pessoas numa mesa, não sei o que, a alimentação. A autoproteção, a pessoa tem uma dor, ela tira a mão daqui, não bati o dedo, né? É uma pessoa que vive se protegendo, se ela tiver uma enfermidade, alguma ferida no corpo, ela pisca rápido, ela reage, né? Esse processo todo que nós temos no nosso corpo se chama de autoproteção. Reprodução, desejo, né? O desejo de ter intimidade com o seu cônjuge, o desejo de estar ali nos braços do seu cônjuge, e ali eles reproduzem a sua família, tendo filhos. Isso é um instinto que está nele, que Deus colocou nele, é uma lei. A aquisição, o desejo de você adquirir coisas, comprar, pagar, fazer negócios, fazer contratos, realizar, edificar, construir, derribar, reconstruir, tudo isso está no instinto de aquisição. Comunhão. A comunhão pode ser tanto vertical, para cima, como pode ser horizontal, como pode ser para baixo. Né? E se ela é vertical, ela vai para cima, mas ela vai para baixo. Se for horizontal, ela está do ponto de vista humano, terreno. Vertical, do seu ponto de vista com Deus ou com o homem. Então o desejo do homem é ter comunhão com Deus ou com seus amigos. Com Deus, de baixo para cima, para Deus. Comunhão, de ter amizade, de convidar seus amigos a uma festa de casamento, a uma festa de aniversário, ou somente um momento de comunhão ali de domingo, depois do culto da igreja, fazer um churrasco, uma comida, oferecer. Isso chama-se comunhão, isso é um instinto que o homem tem. A pessoa se sente deprimida, as pessoas se sentem sozinhas, rejeitadas, elas sentem vontade de sair desse mundo, deixar esse mundo, e muitas se suicidam porque elas passam por esse processo, porque elas não têm com quem comungar. E depois o
o instinto de domínio, que é dominar a sua casa, dominar a área onde você está, dominar a sua área, dominar onde você foi estabelecido, ter status, alcançar autoridade, dominar. Não somente do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista físico. Esse domínio moral, esse domínio espiritual, esse domínio educacional, esse domínio profissional, esse domínio parte dos instintos do homem, que são seis instintos. Então aqui, o que é muito importante você observar aqui, esse detalhe aqui, ó, quando o Espírito de Deus, veja só, quando o Espírito de Deus ele está preso aqui na parte interna do espírito humano, então ele não tem acesso até o psique, então automaticamente essa pessoa vai ter problemas, desequilíbrio nos seus 6 instintos. Então, que desequilíbrio que ela vai ter? Ela vai ser boa num e ser ruim no outro. Ela vai comer bem, mas não paga ninguém. Ela come bem, mas não paga. Ela compra e não paga. Ou ela paga, mas não come bem. Então, ou então no instinto de reprodução, ela vai adulterar, ela vai fornicar. E para ela fornicar, ela tem que mentir, ela tem que enganar. Então ela tem que quebrar a comunhão com a esposa, com os filhos, com os amigos. Ela tem que quebrar a comunhão com Deus, ela tem que quebrar a comunhão de quem protege essa pessoa. Então ela vai quebrando um por um dos instintos, ela vai desequilibrando os instintos. Então o que acontece quando há um desequilíbrio dos instintos? Pecado. O que é o pecado? É o desequilíbrio desses instintos. Por quê? Porque não há a palavra de Deus que está guardada, que deve estar guardada no coração da pessoa. Que o Espírito Santo trabalha através da palavra, o psique, a mente, os instintos. E isso é o que as pessoas que não veem, não sabem a importância de uma pessoa frequentar uma congregação, uma igreja, uma denominação. Por quê? Porque ela está continuamente ouvindo uma palavra. Então, o pastor, o obreiro que prega, o ministro, o líder que está ali, ele está falando em alguma área dessas que são os 6 instintos. E você então ouve aquela palavra e diz, estou mal, instinto de reprodução. Está falando com instinto de reprodução, eu estou acabado. Estou em pornografia, eu estou metido em problema de relacionamento, eu estou mal, eu preciso ser restaurado. Aí você ora e fala no fundo do seu coração dessa maneira. E então o Espírito de Deus ouve isso, ele vê no seu coração o desejo de mudar. Então a palavra começa a ser guardada no seu coração. E o Espírito Santo desce, ele circuncida, vou colocar aqui em vermelho, que essa parte aqui é importante. Ele circuncida o coração e circuncida a mente. Então o que ele faz? Ele vem, ele começa a preencher, aí quando a pessoa diz, eu estou cheio do Espírito, é porque o Espírito de Deus já está dominando o homem psicossomático. O homem psicossomático, aleluia, o homem psicossomático está tendo um relacionamento com ele. Esse homem psicossomático está tendo uma relação íntima com o Espírito, que está fazendo esse trabalho. A pessoa se enche do Espírito. Então ela passa a ter uma manifestação diferente quanto à sua alimentação, quanto à sua autoproteção, quanto à sua reprodução, quanto à sua aquisição, quanto à sua comunhão com Deus, com os homens, e quanto ao domínio, que é aquele espírito lá que domina, aquele espírito de ciúme que vem na sua vida, que você tem medo de perder a amizade, ser amigo de um amigo, aí chega outra pessoa no seu trabalho, aí você já sente que ali o que? O seu instinto de domínio está sendo atacado, bombardeado, desequilibrado, porque você quer ser o centro de atenção. Isso acontece nas igrejas pentecostais, dentro dos ministérios, isso aqui dentro dos ministérios, isso é o que mais acontece. O pecado maior dos ministros é esse aqui, ó. Esse que é o instinto de domínio, porque quando eles veem que chegou um que prega melhor que ele, que fala melhor que ele, que administra melhor que ele, que faz os trabalhos burocráticos, que faz o trabalho na câmara de filmar, faz o trabalho na edição do computador, que faz um trabalho melhor com as crianças, faz um trabalho melhor no meio das professoras, aí aquele que mandava ali, já sente que o seu homem psicossomático está doente, ele revela a sua carnalidade. E Deus expõe isso.
E é muito difícil. E às vezes as pessoas humildes, que têm vitória nessa área, elas acabam se retirando para deixar o homem psicossomático sozinho ali. E a obra nunca cresce, nunca desenvolve. Esse é o problema número 1 de todas as igrejas evangélicas, incluindo os tradicionais, incluindo as pentecostais, incluindo as neopentecostais. A nossa igreja está cheia de gente psicossomática. Gente psicossomática. Eles estão vivendo, andando, caminhando, dirigindo, pregando, cantando, tocando bateria, ritmando, e enfim, até fazendo passeatas, porque eles são de natureza psicossomáticos, eles não são espirituais. Isso é muito duro isso aqui, dizer. Dentro do ponto de vista aqui, ó, as obras da carne. Então, o que é que vai acontecer? Quando os instintos estão desequilibrados, que geram o pecado, o que vai acontecer? Você vai ter as obras da carne. As obras da carne são prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, discórdia, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez e glutonaria com orgias. Eu coloquei em ordem aqui para que vocês possam ver aqui agora, de uma forma calma, e todas essas... Prostituição é o desequilíbrio do instinto de reprodução. Prostituição. Fornicação, desequilíbrio do instinto de reprodução. Tá vendo aí? Imundícia, desequilíbrio do instinto de reprodução. Pegou aí? Aí você começa. Dissolução. Dissolução é o desequilíbrio do instinto de comunhão, do instinto de domínio. Ok? Idolatria é o desequilíbrio do instinto de comunhão. Por quê? Porque em lugar de Deus você coloca ídolo. Em vez de você ter comunhão com Deus, você quer ter comunhão com o ouro, com a prata, com aquele que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, mãos, mas não toca, pé, mas não anda. Porque você coloca idolatria. E essa idolatria não é só um pedaço de madeira ou de barro. Pode ser uma pessoa que anda, que canta, que toca, que prega, que ensina. Você pode ser um idólatra. Em lugar de Deus, você coloca essa pessoa. Pegou aí o mistério? Então, o que é idolatria? É um instinto, o desequilíbrio do instinto de idolatria. Feitiçaria também é o desequilíbrio do instinto de comunhão com Deus. Inimizade, instinto de comunhão, desequilíbrio do instinto de comunhão. Contendas é também, olha só, olha aí como é que eu estou mostrando. Tem uma pessoa que vive constantemente em contenda. Elas criam problema com as pessoas por pouca coisa e acabam matando por R$5, R$15. Por quê? Porque $5, $2, $1, 50 centavos mata uma pessoa. Por quê? Porque o instinto de domínio dela, contenda, que é o ciúme, instinto de domínio, contenda e ciúme andam juntos. Então quebra o instinto de comunhão, mas também quebra o instinto de domínio. Aqui, ó, ciúme, desequilíbrio do instinto de ciúme, ira, também o desequilíbrio do instinto de comunhão também, porque você vê a comunhão nesse aspecto, e aí assim você tem discórdia, a comunhão, divisões, quebra a comunhão, né, por causa de ciúme, por causa de domínio, lá dentro da igreja, cheio de gente psicossomática. Heresia é um instinto de quebra do instinto de comunhão, porque você entra na palavra, a palavra é o centro da nossa comunhão, mas ali começa a discórdia, divisões, heresias, inveja, só inveja, que é a destruição do instinto de comunhão, porque eu tenho inveja, eu não gosto de você, então tem comunhão com você. É o o quebrantamento, é o desequilíbrio do instinto de quê? De domínio, porque eu não quero que você entre na minha área, não se meta comigo. Isso aqui, tá vendo? Aí você tem ali homicídio, porque é o final. Assim, na sua autoproteção, você acaba matando aquela pessoa. Você desequilibrou ali aquele instinto. Embriaguez é um instinto de alimentação. Alimentação, por quê? Porque você está bebendo e você vai ser manipulado pelas pessoas que te levam a isso. De alguma forma, você vai sofrer de uma forma tremenda. E glutonaria é também o desequilíbrio do instinto de comunhão. Você pode ver aqui, nesse desenho aqui, o homem psicossomático, que isso aqui gera isso. Então, é muito importante. Vamos continuar a nossa... Continuando, então, vamos passar agora para os instintos em si, mas eu preciso voltar aqui
antes, eu tenho que voltar, porque quando o homem espiritual, quando o homem, no caso, é um homem espiritual, que ele não é um homem psicossomático, que ele é um homem espiritual, tudo isso que acontece aqui, porque a pessoa pode pensar assim, pastor, só está falando do ponto de vista negativo, não é? E você tem razão em pensar assim, porque eu não falei. Mas, deixa eu colocar outra cor. Quando o Espírito de Deus enche essa pessoa, então o que acontece? A alimentação dele vai mudar. Tem que mudar. A autoproteção dele, né? Aquele sentimento, às vezes de medo, de afobia, de ter medo de escuro, tudo isso vai ter que mudar. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai entrar ali, vai trabalhar ali, através da palavra, através de experiências, através de testemunhos, de cura. O Espírito de Deus vai fazer isso. Por quê? Porque ele desceu, ele passou daquela cadeia que ele vivia no espírito humano dele, passou daquela cadeia, ele circuncidou o coração agora está cheio da palavra, e agora ele está trabalhando no psique, e ele vai primeiro direto nos instintos do homem. Os instintos são a lei da vida que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 20 em diante, eu tenho que ler esse texto, que é uma obrigação da nossa parte ler esse texto, porque esse texto aqui é fundamental na nossa história, na nossa vida. E eu, quando estava fazendo a tradução desse texto, eu fiz questão de deixar esse texto bem claro, mais claro ainda, porque o livro de Romanos passou a ser uma catedral de super conhecimento, de tal maneira que as pessoas, quando elas leem o livro de Romanos, elas sentem que elas não entendem absolutamente nada do que elas estão lendo. Então o capítulo 7 é um capítulo que você deve ler na nossa Bíblia, tem as nossas Bíblias aí. Aí no capítulo 7, versículo 21, diz assim: assim que querendo eu fazer o bem, acho outra lei em mim, pois quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só que coisa, o mal está comigo. Então o que ele quer fazer? Ele quer pagar as contas dele. Ele quer pagar as contas dele. Ele quer ter uma vida de reprodução correta. Quer viver com a sua família, com a sua esposa. Mas o mal está nele. Como que o mal está nele? O mal está nele porque o Espírito de Deus não saiu dali do casulo chamado Espírito humano e ultrapassou aqui para gerir, para ser um novo gerente dessa casa. Um moço chegou e disse assim: pastor, não quero mais ser crente. Por quê? Porque quando eu estava no mundo não tinha esse conflito, eu vivia uma vida de paz. E agora que eu estou em Cristo, eu tenho esse conflito na minha mente. Isso é a prova de que você é salvo. Disse, como assim? Porque agora você tem um novo gerente que está mandando na sua vida. Agora não é só o homem psicossomático que manda, não. Agora quem manda é o homem espiritual, é o Espírito. Lá de cima, ele está mandando a partir do seu coração, que é o centro da alma e do Espírito. Ele está mandando na sua vida. Ele ficou muito feliz e disse, então vou começar a observar melhor a minha vida. E Paulo põe ainda, capítulo 7, no finzinho ele diz assim, no versículo 22, porque na outra condição, segundo o homem interior, que é o espírito humano, e o coração é o homem aqui assim, olha só, o homem interior regozija na lei de Deus, porque só através da palavra, o Espírito só se regozija quando ele tem revelação da palavra. O Espírito só se regozija quando ele tem a palavra revelada, que ele, meu Deus, aí ele se regozija. Aí ele diz assim no verso 23, 7, 23, mas vejo nos meus instintos outra lei que se rebela contra a lei que está gravada na minha mente. Você tem a lei gravada na sua mente quando você nasce. E você recebe a lei de Deus quando você nasce de novo. Então você fica com duas leis. A da mente, que passa a ser relembrada pelo Espírito que passa a habitar no teu coração através e da palavra de Deus, que passa a redarguir a sua vida na sua mente. Então você passa a ter, tanto aqui na área do coração como na área da mente, essa lâmpadazinha aqui, você tem um desenho aí, essa lei já nasce contigo, mas você não dá valor a ela, porque o homem psicossomático não valoriza essa lei que está guardada inerente em nós. Aí ele vem e coloca a palavra, por isso você ouve a palavra.
Ouve a palavra e desperta essa lei que está aqui. Aí ele diz assim, no capítulo, em Efésios capítulo 1, impressionante que ele escreve, ele diz assim, no verso 13, diz assim, olha só o texto aqui. Esta Bíblia novinha, estou usando ela pela primeira vez. Aí ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o que acontece quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Você é encontrado pelo Senhor Jesus. Jesus te encontra perdido e te leva. É o pastor que encontrou a ovelha perdida e não a ovelha que encontrou o pastor. Nós temos que mudar até mesmo as nossas palavras quando nós falamos sobre essas coisas. Tá bem? Voltando aqui, eu não quero sair daqui, meu Deus. Oh, meu Deus. E qual a importância dos dons e o Espírito, que o Espírito produz aqui no coração? O Espírito te dá os dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a palavra da fé, os dons de curar, os dons de operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, gêneros de língua, interpretação de língua, todos esses 9 dons, ele passa a dar a você quando você coloca a palavra no seu coração. Então o Espírito de Deus vai deixando essas marcas na sua caminhada de regeneração até o corpo, ele vai deixando essas marcas em você. Quando o Espírito Santo entra em você, ele vem com a fé, com a esperança e o amor, por isso que elas não passam. Paulo escreve em 1 Coríntios, elas não passam, jamais passarão. A profecia passará, esses dois aqui passarão, mas a fé, a esperança e o amor, nunca nós vamos utilizar na eternidade. Deus usa a fé, Deus tem esperança e Deus tem amor, Deus é amor. E isso nunca vai passar, são atributos do Espírito. E o fruto do Espírito também, ainda te dá o fruto do Espírito, para quê? Para você trabalhar com... O fruto do Espírito que está aqui é para trabalhar aqui. O fruto do Espírito trabalha aqui. Ele vai usar o fruto do Espírito junto com os dons, contrapondo os dons. E vai usar o fruto do Espírito contrapondo os instintos caídos, os instintos enfraquecidos, os instintos depravados, os instintos decaídos. Então ele vai trabalhar aqui, eu vou colocar em azul, melhor. Isso vem do Espírito, o fruto do Espírito, o relacionamento do Espírito com o teu coração vai produzir isso aqui, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito você vai trabalhar contrapondo os maus caminhos que você tem nos instintos, na alimentação, na autoproteção, na reprodução, na aquisição, na comunhão, no domínio. Como, por exemplo, na alimentação, você vai ter paz. Você vai ter paz de colocar um prato de comida. As pessoas que não têm paz, elas vão encher o seu prato de comida. Eu tive um funcionário que ele foi trabalhar na minha casa, ficou lá em casa, morou comigo um ano, e ele colocava o prato bem cheio assim, bem cheio, bem grande assim. Aí a minha esposa e eu ensinamos ele, não, você põe um pouquinho, pode tirar mais, mas põe um pouquinho, vai comer um pouquinho, vai se disciplinando, não é porque nós não queremos que você não coma, você tem toda a comida que você quiser aqui, mas isso é para te educar. E então ele ficou ali, comia pouquinho, aí parecia birrento, né? Enfim. E quando chegou a hora dele voltar para a casa dele, ele falou, mulher, põe a comida aí, o prato cheio, que agora eu estou em casa, agora eu não estou na casa do pastor dele. Então, ele psicossomaticamente revelou verdadeiramente o que estava dentro dele. Então, quando você mal usa os instintos, a alimentação, a autoproteção, a reprodução, a aquisição, a comunhão e o domínio, você mostra o quê? O pecado. E quando você mostra o pecado, você mostra o quê? O seu caráter. Que coisa, hein? Que coisa tremenda isso, né? Aí se a pessoa tem um mau caráter, porque ela compra e não paga, porque ela quer viver continuamente, ela quer viver continuadamente na sua depravação dos seus instintos. Então ela não quer usar o Espírito de Deus, o fruto do Espírito. O amor vai fazer com que a sua reprodução seja familiar e não extraconjugal. O gozo vai ser completo nesse instinto de reprodução.
Aí o amor, onde o amor entra na aquisição? Porque você paga, você reconhece o trabalho da pessoa que fez. Quando você compra uma coisa pirata, você mostra que você é psicossomático, porque você não tem amor ao trabalho que a pessoa que fabricou, que idealizou, que projetou, que criou, que escreveu, que filmou, que ensinou aquilo para você. Você não tem amor, você não considera. Então você é psicossomático, você é um pirata. O que é um pirata? É uma pessoa que não dá valor. O instinto de domínio dela é, tudo é para mim, tudo é meu, ninguém tem direito, só eu tenho direito. Porque o domínio dela é carnal, o domínio dela é demoníaco. Então ela diz, você não tem direito nenhum, quem tem direito sou eu tenho direito no que é teu. Eu posso tomar, posso estar na tua casa, eu posso tomar tua mulher, posso tomar todos que estão na sua casa. Por quê? Porque eu não tenho amor. Porque é o amor que vai gerar isso. Jesus perguntou para aquele homem, como é que você lê a lei? Ele disse, eu amo o próximo, eu não adultero, eu não roubo, eu não cometo nenhum problema do ponto de vista horizontal. Do ponto de vista horizontal, eu não faço nada disso. Aí ele disse, vai lá e vem tudo que tem, dá aos pobres. Aí falou, o Senhor Jesus falou para ele, e aí ele ficou triste, porque tudo que ele estava dizendo era mentira, porque ele não tinha amor nenhum ao próximo. E Jesus nem tratou do ponto de vista vertical, que é não adorar a falsos deuses, não fazer imagem de escultura para adoração, honrar a Deus sobre todas as coisas. Ele nem a parte que é a parte que envolve a Deus, ele não tocou. Jesus foi direto na parte dele, mas estava mais fraco, e realmente ele estava fraco, tanto é que ele voltou triste. E não voltou para Cristo, ele voltou para o caminho dele, né? E isso aqui, os dons do Espírito que Ele me dá para eu executar as obras sobrenaturais de Deus. As obras sobrenaturais de Deus. E Ele me dá o fruto do Espírito para que eu possa manter esse homem natural, espiritual. Os dons do Espírito, eles são verdadeiros combustíveis para que eu possa não ter vergonha de exaltar o nome do Senhor através da sua obra sobrenatural. Mas o fruto do Espírito é para dominar a mim mesmo, para dominar a mim mesmo. O fruto do Espírito, ele tanto contrapõe-se aos dons do Espírito, quanto ele contrapõe-se aos instintos. Então, a longanimidade, por exemplo, longanimidade, né, na comunhão, porque aí você consegue perder o ódio, você consegue perdoar. Por quê? Porque você é longânimo, você com a inimizade você é longo. Com quem é contra você, com o teu inimigo, você é longo na esperança. Então você é longânimo com o seu inimigo. Então você não vai matar, você não vai ferir o instinto de autoproteção, você não vai ferir o instinto de domínio, que você vai usar a longanimidade. A benignidade, você vai ser bom com quem é mal com você. A bondade é você ser bom com quem é bom, mas a benignidade é para você ser bom com quem é mal com você. É colocar brasas na sua cabeça. E isso é a função principal do fruto do Espírito em contraposição aos instintos. Aí você diz, ai meu Deus, eu estou bom em 2 e em 4 eu estou mal. É isso mesmo. Deus está fazendo já a obra, já conseguiu fazer em 2. Mas tem uns que você quebra todos. Um instinto só desse quebra todos. Um de comunhão quebra todos. Então não adianta. Você tem que buscar o Espírito de Deus para que ele possa entrar na sua vida. Isso só vem através de 2 maneiras. Você ser cheio do Espírito. Permitir que o Espírito de Deus ele possa circuncidar o seu coração e a sua mente. E ele possa regenerar você, não só no homem interior, mas também no seu homem psicossomático. Entendeu? Então, isso aqui, por isso que eu não queria sair daqui, Bruno, porque eu não queria sair daqui. Ok? Importantíssimo aqui. É a nossa história, a nossa vida. As pessoas estão vivendo na igreja essa hipocrisia, elas não estão vivendo essa verdade, que ninguém ensina, ninguém vai ensinar. Então, é importante que você pegue isso. Por que eu fico com raiva? Por que o irmão, quando ele vem, que o pastor traz ele para cá perto de mim, eu sinto ódio dele, porque eu estou perturbado. Eu estou perturbado. Por que está perturbado? Porque é um homem psicossomático, é um homem carnal. Você está tendo ciúme. Você tem que ter por que você tem ciúme? Porque você não está estudando mais. Você não está tendo mais
desejo de servir como no primeiro amor que você via. Você foi relaxando, você pegou o seu carro e foi relaxando. E o pastor está vendo que você está relaxando. A igreja está vendo que você está relaxando. Então o pastor no coração está dizendo, vou ter que substituir essa pessoa. E você sabe que vai ser substituído. Então você começa a operar na carne. Você começa a operar na carne. E já começa, sai da carne e passa a operar com demônios. Por quê? Porque quando que os demônios entram aqui? Quando que os demônios entram aqui? Quando eles percebem que isso aqui já é uma iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é uma síndrome de várias enfermidades, de vários pecados. Então, se na verdade, lá no seu coração, você percebe que você não está operando mais, já na naturalidade, que você já está sendo oprimido, obcecado, a matar aquela pessoa, tirá-la do seu caminho, a fazer mal para ela, já entraram os demônios. Já entraram! Porque ele entra na ira. E eu queria tanto poder falar isso aqui em Efésios, mas o tempo é tão pequeno para que nós possamos falar sobre isso. Então, isso é muito importante, porque você saiba, né? Aqui, os atributos da alma. A alma trabalha com o intelecto, com vontade, com sentimento. É disso que eu vou falar aqui, ó, na nossa próxima classe, que é essa aqui que nós vamos estudar. E entrando na área do intelecto, que é o aspecto fundamental de tudo isso na nossa vida. Nosso primeiro dia, nossa primeira classe de hoje, nós citamos várias coisas que são sumamente importantes. Aí você reveja essa classe, reveja umas 3, 4 vezes, para que amanhã, quando eu venha com a próxima classe, você possa estar com sua mente mais aberta. E qual é o dever de casa? Você tem a Bíblia Ômega? Então leia Romanos, todo o capítulo 5, todo o capítulo 6, todo o capítulo 7 e todo o capítulo 8 da Bíblia Ômega. É o dever de casa, porque lá está tudo o que eu acabei de fazer e de ensinar para vocês neste momento. Agora observe uma coisa importante. No início da classe eu disse para você, você tem a oportunidade de você operar, nos ajudar a fazer a obra de Deus. Porque sem dinheiro você não consegue. Sem dinheiro você não consegue pagar nem a lâmpada que nós estamos usando aqui. Nós corremos comprar um pendrive, corremos para alugar uma câmera, pagamos as pessoas que estão fazendo edição, a outra que está na plataforma de ensino, a outra que está cuidando das áreas. Enfim, no total você soma, é um montão de dinheiro que a gente gasta para fazer uma aula dessa se tornar realidade na sua vida. Então, qual é o seu papel? Eu estou te pedindo em nome do Senhor Jesus, clica aí, faz uma oferta voluntária aí no seu coração, coloca aí, você tem várias opções, 4 opções a você fazer uma oferta de amor para o Ministério Osana. Uma oferta de amor para que a gente possa ter a alegria de dizer, valeu a pena investir nesse povo? Porque, na verdade, irmãos, muitas vezes vem uma tristeza profunda no nosso coração. E diz assim, eu vou parar com isso. Não há resultado. Não existe, não tem como você continuar. É muita despesa que a gente tem e não tem retorno nenhum. O coração do povo está duro, endurecido. Por quê? Porque eles gostam de ouvir falsas coisas, eles gostam de falsos profetas, eles gostam de ouvir falsas doutrinas, mas não quer a verdade. E a verdade, irmão, ela custa. A verdade é cara. Então, meu amigo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, você tem sido abençoado nesses últimos anos, mas não tem tido vontade no seu coração, Deus tem tocado o seu coração, mas você não tem tido coragem de dar um clique aí, deixa eu fazer uma oferta de amor para este ministério. Então aí está, eu fiz de graça, ele disse, pastor, mas de graça, pastor? Eu disse, sim, vai ser de graça. E como vai ser, pastor, para pagar os gastos? Ele disse para ele, nós vamos colocar aí uma opção que eles possam clicar. Então ele disse, então tá bom, nós cremos que Deus pode tocar no coração deles. Você que está me ouvindo, terminando esta classe, faça uma oferta, clica aí, coloca aí uma oferta de amor para que este ministério continue a levar a mensagem em todas as nações. São muitas nações que estão sendo abençoadas por este ministério. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça prosperar o seu caminho. Muito obrigado por assistir a nossa aula de introdução, que foi o dia de hoje, esta noite ou madrugada ou dia, não importa onde você estiver no mundo, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe em todas as áreas. Obrigado pela tua oferta. Pai, eu quero abençoar o teu servo, a tua serva, que neste momento estão... Então, que
vocês possam ser muito abençoados. E também quero deixar aí bem claro que estas aulas todas foram gratuitas, mas também dou a oportunidade à vossa consciência, ao seu livre-arbítrio debaixo da vontade de Deus, e que vocês possam ser dirigidos por Deus e entrar aí no nosso link, onde nós temos aí como você pode ofertar. Você tem quatro opções que você pode colocar aí, um valor que realmente você sente no seu coração, da parte do Espírito de Deus, você possa nos ajudar, nos abençoar, a nos levarmos, a continuarmos o nosso ministério. A única ajuda que nós temos são vocês. Eu não tenho igreja que me dá salário, não tenho instituição que me dá salário, nada disso. Tudo que nós recebemos, nós reinvestimos na obra de Deus. Nós reinvestimos na obra de Deus. Então, eu queria que você nos ajudasse nesse projeto. Clica aí e deixa uma oferta de amor para o nosso ministério. Que o Senhor em Cristo te abençoe, te guarde. Que este ano de 2020 seja um ano de grande vitória na sua vida. Que não haja funeral na tua vida, na tua casa, na tua empresa. Que o Senhor te guarde do mal nas estradas, os teus filhos na escola, onde quer que eles estejam, que eles sejam abençoados, que eles tenham um conhecimento profundo e que o Deus vivo se revele a cada um deles. Muito obrigado pela sua oferta, obrigado pelo seu amor. Deus te abençoe.